Por que é importante entender as galáxias? Eu sou Larissa do Bariogênese e no vídeo de hoje nós falaremos sobre essas enormes estruturas espalhadas pelo universo. Em grandes escalas, as galáxias nos mostram como a matéria no universo é organizada. E para entender a natureza e a história do universo, nós precisamos estudar exatamente como essa matéria está organizada hoje e também como essa organização mudou ao longo do tempo. O que nós fazemos, na verdade, é examinar como a matéria é distribuída e como ela se comporta em várias escalas de tamanho, desde o nível de partículas subatômicas até as imensas estruturas de galáxias e matéria escura que abrangem o cosmos. Cada uma dessas escalas nos dá pistas importantes de como o universo é construído e como ele evolui. Telescópios como o Hubble capturaram muitas belas imagens de galáxias, incluindo galáxias espirais, que quando vistas de frente possuem essa clara estrutura espiral. Tanto Andrômeda como a nossa própria galáxia são galáxias espirais típicas. Elas possuem um núcleo, um disco, um halo e braços espirais. Mas as galáxias nem sempre tiveram essa aparência. As grandes galáxias espirais com as quais estamos tão familiarizados foram formadas ao longo de bilhões de anos em vários processos diferentes, incluindo a colisão entre galáxias menores. Acredita-se que aquelas galáxias que não têm a estrutura espiral, mas cuja forma é elipsoidal ou esférica, as chamadas galáxias elípticas, também sejam formadas a partir de um processo de colisão entre galáxias de tamanhos semelhantes. Na verdade, acreditamos que quase todas as galáxias passaram por pelo menos uma grande fusão, desde que o universo tinha alguns poucos bilhões de anos. Já quando olhamos para galáxias muito distantes, vemos uma imagem completamente diferente das galáxias de hoje. Muitas delas tendem a ser pequenas e aglomeradas, com muita formação de novas estrelas. Como essas galáxias antigas evoluem e desenvolvem suas estruturas ao longo do tempo é uma grande questão em aberto na astronomia. Outras questões não respondidas sobre galáxias incluem a importante pergunta: como surgiram as primeiras galáxias? Além disso, não sabemos como chegamos à imensa variedade de galáxias que vemos hoje. Nós não vemos apenas galáxias espirais organizadas e estruturadas no universo atual, mas também aquelas elípticas gigantes e galáxias com ampla variedade de formas e tamanhos irregulares. Outro mistério é a natureza da relação entre os buracos negros extremamente grandes que vivem no centro da maioria das galáxias e a própria galáxia que os hospeda. Mas de uma coisa nós sabemos: as galáxias ainda hoje estão se formando e se reunindo. Existem muitos exemplos de galáxias colidindo e se fundindo para formar novas galáxias. Inclusive, Andrômeda está se dirigindo para uma provável colisão com a Via Láctea daqui a alguns bilhões de anos. Uma curiosidade: quando as galáxias colidem, as estrelas dentro delas raramente o fazem, porque o espaço entre elas é muito grande. Então, para entendermos como as galáxias evoluem, a ideia é estudarmos essas galáxias muito antigas, as primeiras a serem formadas, e compará-las com as de hoje. Além disso, observações usando espectroscopia de centenas ou milhares de galáxias podem nos ajudar a entender como os elementos químicos mais pesados que o hidrogênio foram formados ao longo do tempo da formação dessas galáxias. O famoso telescópio espacial James Webb é um dos instrumentos que pode nos fornecer informações preciosas a esse respeito.
Modelos de computador já indicam que as galáxias são criadas quando matéria escura se funde e se aglomera. A matéria escura é uma forma invisível de matéria, cuja massa total no universo é aproximadamente 5 vezes maior que a da matéria normal, ou seja, os átomos. Essa matéria escura pode ser pensada como o andaime do universo. A matéria visível acaba se acumulando dentro desse andaime, na forma de galáxias e estrelas. Acreditamos que a matéria escura primeiro se aglomera para formar objetos pequenos, que depois se atraem para formar objetos maiores. Essa construção de grandes aglomerados de matéria escura é acompanhada pela formação de estrelas a partir de gás e poeira. À medida que as estrelas evoluem e eventualmente morrem, elas dão lugar a novas estrelas. Acreditamos que a interação de estrelas e galáxias com essa matéria escura invisível produziu as galáxias atuais. Elas são organizadas no esquema de classificação de galáxias desenvolvido por Hubble em 1936. Ele identificou 3 tipos básicos: elípticas, espirais e irregulares. As espirais ainda se subdividem em 2 categorias: espirais ordinárias e espirais barradas. Como eu mencionei, o processo de formação de galáxias ainda está ocorrendo hoje. Vemos galáxias colidindo e se fundindo para formar novas galáxias. Atualmente sabemos que as galáxias já existiam há cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Embora a maioria dessas primeiras galáxias fosse menor e mais irregular do que aquelas que vemos hoje, algumas delas são bastante parecidas. O James Webb já tem feito revelações importantes a respeito dessas primeiras galáxias. Quais dúvidas vocês esperam que o telescópio responda? Deixa aí nos comentários. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal. Ficamos por aqui, nos vemos num próximo vídeo. Um beijo, tchau!